Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar o tema crase nas provas da Banca Sebrasp. Se você sempre teve dúvidas sobre quando usar ou não o acento grave, hoje é o dia de resolver isso de vez. Eu trouxe questões recentes da Sebrasp, então, se prepara que são esses tipos de perguntas que podem aparecer na sua prova. Questão 1. Sebrasp, a frase abaixo está correta quanto ao uso da crase? Ela foi à reunião importante na empresa. A. Sim. B. Não. Aqui, temos um verbo de movimento, foi, seguido da preposição a e de um substantivo feminino reunião. Vamos aplicar a regra da fusão entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Temos, então, a reunião. Portanto, a resposta correta é a A. O uso da crase está certo. Porque a outra alternativa está errada. Se marcássemos não, seria incorreto, pois temos um caso típico de crase antes de substantivo feminino singular. Dica mnemônica: sempre que você puder substituir a palavra feminina por uma masculina e aparecer ao, o correto é usar a crase com a. Exemplo: ela foi ao encontro, masculino, ela foi à reunião, feminino. Questão 2. Sebrasp, está correto o uso da crase na frase abaixo? Ele entregou o presente a ela com muito carinho. A. Sim. B. Não. A crase nunca ocorre antes de pronomes pessoais, como ela. Nesse caso, a ela está incorreto, pois não há artigo definido que justifique a crase. O correto seria apenas a ela. Portanto, a resposta correta é a B. Porque a outra alternativa está errada. A crase só ocorre quando há a fusão de preposição a com um artigo definido feminino. Ela é um pronome pessoal, e não um substantivo feminino, portanto, não pede artigo. Dica prática: para não errar, lembre-se, não existe crase antes de pronomes pessoais. Pense que a crase não gosta de ele, ela, eles, elas, e por isso nunca se encontra com eles. Questão 3. Sebrasp, identifique a frase em que o uso da crase está incorreto. A. A aula começará às 10 horas da manhã. B. Vou à praia no fim de semana. C. Assisti à peça de teatro ontem. D. As encomendas chegaram a domicílio. Aqui, precisamos observar cada alternativa. Na A, o uso da crase está correto, pois usamos as antes de horas. Na B, temos um verbo de movimento, vou, que pede a preposição a e praia é um substantivo feminino, então o uso da crase também está correto. Na C, o verbo assistir exige preposição a, e peça é feminino, então a crase é correta. Mas na D, a crase está incorreta, pois domicílio não pede artigo feminino. O correto seria: as encomendas chegaram a domicílio. Portanto, a resposta correta é a D. Porque as outras estão corretas. A crase está certa nos casos em que há a fusão da preposição a com o artigo feminino a, e isso ocorre nas alternativas A, B e C. Exemplo: imagina que você está enviando uma encomenda para o endereço de um extraterrestre. Você não precisa usar crase porque o domicílio do E não pede artigo. Então, nada de crase. Questão 4. Sebrasp. Em qual frase o uso da crase está correto? A. Fomos à festa da cidade ontem. B. A diretora irá à escola pela manhã. C. Dedicou-se à pintura com muito entusiasmo. D. Ele não vai a lugar algum durante o feriado. Vamos analisar uma a uma. Na A, falta crase antes de festa, pois festa é feminino e pede o artigo a. Na B, o correto seria a escola, pois temos o verbo ir que exige a preposição a e escola é feminino. Na D, a palavra lugar é masculina, então não há crase. Na C, temos a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a antes de pintura, então o uso da crase está correto. Portanto, a alternativa correta é a C. Porque as outras estão erradas. A e B estão erradas porque omitem a crase antes de substantivos femininos que exigem o artigo a. D está errada porque não existe crase antes de substantivos masculinos, como lugar. Dica prática: quando for substantivo masculino, nunca tem crase. E se ainda estiver em dúvida, substitua a palavra por uma masculina e veja se fica ao.
Se sim, use a crase. Agora que já destrinchamos várias questões sobre crase, é hora de lembrar. Temos um simulado completo para você que está se preparando para concursos públicos. Por apenas R$ 15, e você ainda pode dividir em até 5 vezes. Essa é a chance de praticar ainda mais com questões reais e se preparar para gabaritar na prova. Questão 5, Sebrasp. Assinale a opção em que o uso da crase está incorreto. A. Chegaremos à cidade ao entardecer. B. Vou à loja comprar roupas. C. Ele entregou a encomenda a você. D. A reunião começará às 3 da tarde. Aqui, a única alternativa que está incorreta é a C, pois, como já vimos, não usamos crase antes de pronomes pessoais como você. O correto seria entregou a você. As demais alternativas estão corretas. A cidade tem crase, pois cidade é feminino. B. A loja está correto, pois loja é feminino e temos o verbo de movimento vou. D. Usamos crase antes de horas, então às 3 está correto. Portanto, a resposta correta é a C. Exemplo: imagine que você está entregando uma encomenda para um robô chamado você. Não precisa usar crase, afinal, robôs também não precisam de artigos definidos. Vamos continuar com mais 5 questões sobre crase, todas retiradas de provas da Banca Sebrasp. A ideia aqui é fixar ainda mais o conteúdo, de forma prática, e com explicações claras para que você entenda de uma vez por todas como esse acento grave funciona. Questão 6, Sebrasp. Indique a frase em que o uso da crase está correto. A. Ele assistiu a uma série nova. B. Vou à casa de meus pais amanhã. C. Ela foi à escola com as amigas. D. A decisão foi divulgada a público. Vamos analisar cada alternativa. A. Está errada, pois não usamos crase antes do artigo indefinido uma. B. Está correta. O verbo ir pede a preposição a, e casa, quando determinado por algo, neste caso, de meus pais, pede o artigo definido a, formando a casa. C. Está errada porque antes de escola deve haver crase, pois é feminino. D. Público é substantivo masculino, portanto, não existe crase. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática: quando a palavra casa está sem especificação, não tem crase. Exemplo: vou à casa. Mas se for casa de alguém, aí entra o artigo, vou à casa de meus pais. Vamos continuar com mais 4 questões sobre crase, todas retiradas de provas da Banca Sebrasp. A ideia aqui é fixar ainda mais o conteúdo, de forma prática, e com explicações claras para que você entenda de uma vez por todas como esse acento grave funciona. Questão 7, Sebrasp. Em qual das frases abaixo o uso da crase está incorreto? A. Ela dedicou-se à escrita de livros. B. Fui a uma reunião importante. C. Cheguei à cidade no fim da tarde. D. A resposta foi dada às 5 horas. Na alternativa, a crase está correta, pois temos a fusão da preposição a com o artigo definido a, antes de escrita, um substantivo feminino. Na alternativa C, o uso da crase está correto, pois cidade é feminino e o verbo chegar pede preposição. Na D, a crase está correta, pois usamos crase antes de horas, às 5 horas. Mas a B está incorreta porque não usamos crase antes de artigos indefinidos como uma. O correto seria fui a uma reunião importante. Portanto, a alternativa correta é a B. Dica prática: antes de artigos indefinidos como uma, nunca usamos crase. A crase gosta de artigo definido, só entra quando a palavra é bem certinha, sem indefinições. Questão 8, Sebrasp. Está correto o uso da crase na frase, ele foi àquela reunião que durou horas. A. Sim. B. Não. Aqui, temos a fusão da preposição a, que vem do verbo ir, ele foi a, com o pronome demonstrativo aquela. É um caso correto de crase, pois a preposição se funde com o a que inicia aquela. Portanto, a resposta correta é a A. Porque a outra alternativa está errada. A crase está correta em pronomes demonstrativos como aquele, aquela e aquilo, desde que haja uma preposição antes. Dica mnemônica: lembre-se da expressão àquela hora.
Sempre que tiver um aquela, se vier acompanhado de preposição, vai ter crase. Questão 9. Sebrasp. Em qual frase o uso da crase está incorreto? A. O convite foi endereçado à diretora. B. Chegaremos à praia ao entardecer. C. A resposta foi enviada a você. D. Ele se referiu à palestra com entusiasmo. Na. O uso da crase está correto, pois diretora é feminino e pede o artigo a, e o verbo endereçar exige preposição. Na B. Está correto, pois praia é feminino e também pede artigo. Na D. O verbo referir-se exige a preposição a, e palestra é feminino, então a crase é correta. Porém, na C, não usamos crase antes de pronomes pessoais como você. O correto seria apenas a você. Portanto, a alternativa correta é a C. Exemplo: imagine que você está enviando uma mensagem para um personagem de desenho animado chamado você. Como ele é um personagem especial, não precisa de crase. Questão 10. Sebrasp. Em qual frase o uso da crase está incorreto? A. Ela foi à cidade resolver alguns problemas. B. Eles viajaram à noite para evitar o trânsito. C. Fomos àquela conferência importante. D. À medida que o tempo passava, a ansiedade aumentava. A alternativa está correta, pois temos um verbo de movimento, foi, e cidade, que é feminino. Na C, a crase também está correta, pois conferência é feminino e temos aquela, um pronome demonstrativo que aceita crase. Na D, a locução à medida que está correta, pois é uma expressão fixa que pede crase. Mas a B está incorreta, pois antes de noite não se usa crase. O correto seria: eles viajaram à noite para evitar o trânsito. Portanto, a resposta correta é a B. Por que as outras estão corretas? As alternativas A, C e D seguem as regras de uso da crase corretamente, seja pela fusão da preposição com o artigo, seja por locuções fixas. Dica mnemônica: antes de palavras que indicam períodos do dia como noite, não usamos crase, exceto quando acompanhado de uma especificação, como a noite de ontem. Pronto! Agora você tem ainda mais questões de crase da Banca Sebrasp na sua lista de estudo. Cada questão comentada aqui te aproxima mais da aprovação. E lembre-se, temos um simulado completo para o concurso que você está estudando, por apenas R$ 15, dividido em até 5 vezes se precisar. Não perca a oportunidade de praticar mais. Se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo qual questão te deu mais trabalho, e confira a playlist gratuita no final do vídeo.